Resenha do TJSC. Começa agora a resenha TJSC com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Empresa sofre condenação por desabastecimento de água em plena temporada de veraneio. Mais informações com o repórter Gustavo Falu. A primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou a companhia Águas de Itapema pelo desabastecimento de água em plena temporada de veraneio. A companhia terá que indenizar um condomínio local pela necessidade de contratar o fornecimento com terceiros, descontado o montante que normalmente gastaria com a empresa. A fornecedora ressaltou a superlotação de turistas na estação mais quente do ano, mas para o relator, o desembargador Luiz Fernando Boller, a empresa sabia de antemão da estimativa de aumento populacional no verão. Assim, o magistrado afirma que houve induvidosa falha na prestação de serviço. Mulher expulsa de retiro espiritual sob acusação de prática sexual será indenizada. Detalhes com a repórter Heloísa Medeiros. Mulher acusada publicamente de praticar relações sexuais em retiro espiritual será indenizada em R$ 3.500. A decisão foi da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Consta nos autos que a pastora responsável pelo retiro chamou a atenção da moça na frente dos participantes e a expulsou do local. A religiosa não chegou a utilizar palavras de cunho sexual, mas comentou que a moça havia se ausentado na companhia de outro homem e questionou o que teriam feito. O desembargador Henry Júnior entende que a pastora poderia realizar essa conversa em um ambiente reservado, evitando a exposição da vítima. A decisão foi unânime. Mais 6 unidades jurisdicionais do Estado zeraram os processos físicos e foram certificadas pela Presidência e Corregedoria Geral da Justiça como unidades 100% digitais. O certificado com o selo foi conferido na forma do artigo 25 da Resolução 6 de 2016, que trata do processo de digitalização, e a denominação passa a integrar os documentos expedidos e referências às unidades no site do Tribunal de Justiça. A comarca de Anchieta já havia sido a primeira a tornar-se 100% digital à época da edição da resolução. Agora, em Florianópolis, o Fórum de Direito Bancário é o primeiro a alcançar a certificação com a abrangência sobre suas 3 unidades no âmbito da comarca da capital. Passam a integrar ainda o grupo de 18 unidades 100% digitais do Estado, a primeira vara da família de Joinville, a unidade judiciária de cooperação do sul da ilha e a unidade de cooperação do Juizado Especial de Joaçaba. Os destaques do programa Justiça Legal com Tata Fronroos. Olá! No Justiça Legal dessa semana, confira como foi o 5º Encontro de Direito da Família, que reuniu profissionais na capital catarinense para falar sobre assuntos de extrema relevância para a sociedade. Acompanhamos também o último evento do ano no novo CPC em Debate. No quadro Entrevista, o desembargador João Henrique Blasi fala sobre a judicialização da saúde no Brasil. E tem também o Encontro Estadual do Direito à Saúde do TJ e Conselho Nacional de Justiça para discutir o impacto da judicialização da saúde no erário. É isso aí. Acompanhe o Justiça Legal durante a programação da TV Justiça e também nos nossos canais na internet. Promessa do voleibol nacional será indenizado por acidente que encerrou sua carreira. Mais informações com a repórter Heloísa Medeiros. Empresas de transportes e seguradora terão que indenizar um atleta juvenil de voleibol nacional que sofreu acidente de trânsito e teve lesões que encerraram sua carreira. A decisão foi da 3ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e o valor foi arbitrado em R$200 mil. Consta nos autos que a vítima já havia treinado até na Seleção Brasileira Juvenil. Os médicos afirmaram que o acidente resultou na incapacidade total e permanente do autor como atleta. O desembargador Fernando Carione reconheceu que o autor teve seu futuro profissional interrompido de forma abrupta. A decisão foi unânime.
TJ aceita candidato com deficiência visual em certame da PM após cirurgia corretiva. Detalhes com o repórter Gustavo Falu. A 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina permitiu que um candidato com deficiência visual participe de concurso público para soldado da Polícia Militar na capital. O concorrente já tinha agendado uma cirurgia, que normalizou sua visão no decorrer do mandado de segurança. Para o relator da matéria, o desembargador Edemar Gruber, afastada a causa que, preliminarmente, impedia seu prosseguimento no processo seletivo para admissão no curso de formação de soldado, há que se permitir que permaneça na disputa classificatória. Atingido por fogo amigo em ação, PM receberá R$200 mil por danos morais e estéticos. Repórter Heloísa Medeiros. Policial militar atingido por fogo amigo durante operação de combate ao tráfico de drogas será indenizado em R$200 mil pelo Estado. A decisão foi da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Consta nos autos que o agente estava à paisana quando entrou em luta corporal com um traficante. O colega de farda tentou defender o policial, mas acabou se equivocando e o acertou com vários disparos. O desembargador Cid Goulart entendeu que o soldado não agiu com cautela antes de usar sua arma de fogo. A decisão foi unânime. O comprometimento do colaborador do Judiciário de Santa Catarina com a instituição, seja ele magistrado, servidor ou mesmo estagiário, suplanta 86% e projeta a expectativa dos gestores em ampliar o grau de efetividade dos serviços prestados em benefício da sociedade. Instados a participar de pesquisa de satisfação realizada por meio eletrônico de 15 de outubro a 30 de novembro deste ano, os colaboradores do TJ demonstraram aprovação em altos índices em questões como tratamento dos colegas de equipe no ambiente de trabalho, comunicação com superiores e hierárquicos, valorização mútua, entre outros. A pesquisa desenvolvida e aplicada pela Diretoria de Gestão de Pessoas tem por objetivo medir a satisfação dos colaboradores da instituição em relação a componentes estruturais, organizacionais e comportamentais presentes no ambiente de trabalho. Seus resultados servem como indicadores para o planejamento e desenvolvimento de ações que visem a melhoria constante do ambiente de trabalho na instituição. No quadro Entrevista, a jornalista Tata Fronhouse conversou sobre direitos humanos com o juiz Fernando de Castro Farias, diretor do Departamento de Direitos Humanos da Associação dos Magistrados Catarinenses. Acompanhe a seguir um trecho da entrevista. Todos nós temos direitos e que são assegurados pela Constituição. Mas será que na prática isso realmente vale? E quais são os desafios para quem trabalha com esses direitos? Sobre essas e outras questões eu converso agora com o juiz Fernando de Castro Farias. Doutor Fernando, no geral, a grande maioria das pessoas tem noção do que sejam os direitos humanos? Me parece que no senso comum, para a maioria, essa ideia ainda não está bem assimilada, né, do que sejam os direitos humanos. É importante relembrar um pouco da história das conquistas dos direitos humanos, para a gente poder falar um pouco, abrir um pouco essa questão, essa temática, né? Então, assim, em resumo, após os horrores da Segunda Guerra Mundial, os países, os estados se reuniram, inicialmente em São Francisco, nos Estados Unidos, né? E depois, isso em 1945, logo após o fim da guerra. Em 1948 vem a Declaração Universal dos Direitos do Homem, ou Declaração Universal dos Direitos Humanos, e traz para o direito escrito, o direito positivado, as grandes questões que a humanidade gostaria que estivessem regulamentadas em leis. Então esse é um grande documento, um ponto de partida dos direitos humanos. Há no senso comum uma ideia de que mas os direitos humanos não cuidam das vítimas. Não, ele nasceu por causa das vítimas. Então, os direitos humanos trabalham as vítimas da violência doméstica, as vítimas de racismo, as vítimas da homofobia. Trabalha, sim, também com a questão das vítimas. Então, para o senso comum, talvez não haja uma noção tão firme
do que seja a disciplina de direitos humanos. Atualmente, quais são as questões que estão em pauta quando se fala sobre os direitos humanos? Olha, no Brasil, na minha visão, o sistema prisional é um grande ponto. Assim. Eu comentava que o Fernando Gabeira escreveu um artigo recentemente e falando que o sistema prisional brasileiro é uma bomba relógio prestes a explodir. Na minha visão, essa questão prisional merece muito cuidado dos governos, e não interessa de que partido, e também, infelizmente, apesar de alguns avanços, a gente ainda tem que enfrentar a questão de gênero, o machismo enraizado numa cultura, se é que se pode chamar, né? Mas é uma cultura, uma tradição de sermos machistas, de uma forma geral. A questão da homofobia também, a gente precisa compreender que cada pessoa é livre, inclusive na sua orientação sexual, e que não precisa de nenhuma pessoa para dizer como ela deve ser, né? A questão do racismo também, isso ainda é importante a gente falar muito sobre isso. São algumas das questões importantes a serem discutidas. Tem a questão indígena no Brasil também, que é muito forte a violação aos direitos dos indígenas, mas é um assunto pouco tratado. O assessor de Direitos Humanos da Anistia Internacional no Brasil, Maurício Santoro, fez uma afirmação dizendo que os direitos humanos no Brasil são uma questão marcada por contradições. Todo passo à frente dado pelo país é seguido por um passo atrás. O senhor concorda com essa afirmação? Concordo. Inclusive, essa semana, há poucos dias, eu tive um curso em Brasília e a Flávia Piovesan foi uma das palestrantes. Ela que é militante na área dos direitos humanos, ela falou isso também. Olha, um passo à frente, um passo atrás, um passo à frente, um passo atrás. Porque a gente consegue uma conquista, muitas vezes uma conquista que vem da lei, né? E a gente não consegue a implementação. Então, acontece, como eu falei ainda há pouco, na questão de gênero, e agora mais especificamente na questão da violência doméstica, o Brasil não tinha uma lei que protegia especificamente as mulheres para dar aquela igualdade de que eu falei, e o Brasil foi condenado na Comissão Interamericana, na Comissão de Direitos Humanos, e foi obrigado a editar uma lei que trouxesse essa proteção às mulheres. Quais são os grandes desafios do Judiciário no que se refere à aplicação dos direitos humanos atualmente? Me parece que nessa linha do que eu falei, de garantir esses direitos, de zelar pelo cumprimento dos direitos humanos, dos direitos fundamentais previstos na Constituição e também nos tratados internacionais que versam sobre essas questões. E um ponto interessante da atuação do Judiciário é que, na minha visão, nós poderíamos ser atuar um pouco mais na questão da prevenção, para que esses delitos não ocorram. Mas como a gente faz isso, né? O Judiciário sozinho não tem condição de fazer isso. Então, buscar parcerias com o pessoal da educação, da pedagogia, da área da saúde. O senhor é diretor do Departamento de Direitos Humanos da Associação de Magistrados Catarinenses. Quais são os projetos ou os trabalhos desenvolvidos pela associação sobre esse tema? Eu estou há algum tempo, tenho um colega, o Rodrigo Coelho, que trabalha comigo também na comissão, e o nosso trabalho tem sido esse, de realizar eventos, né, e de tentar difundir essa cultura de respeito aos direitos humanos, e nessa condição de diretor aqui da MC, eu também integro a Comissão de Direitos Humanos da AMB, em Brasília, e lá nós temos uma série de trabalhos de prevenção à tortura, enfim, de várias frentes de trabalho que são realizadas lá. E agora aqui em Santa Catarina eu integro também um grupo de trabalho que vai trabalhar a questão do racismo. E falando agora sobre um tema bastante delicado e também polêmico, como é que os direitos humanos se fazem presente em questões como o aborto, por exemplo? Esse é um ponto complexo, né, extremamente complexo. Um autor italiano, Ferraioli, ele diz que essas questões elas representam um juízo de valor.
Então, fica a critério de cada pessoa. Então, não há, assim, claro, muitos dos defensores dos direitos humanos se posicionam a favor da possibilidade de aborto, e o próprio Ferraioli menciona que deveria haver um prazo, né, logo no início da gestação, independente se a ciência considera que ali é vida ou não. Isso é muito complexo dentro da ciência também, a partir de que momento começa a vida. A íntegra da entrevista pode ser acompanhada nas redes sociais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação: Marco Aurélio Gomes. Participação de Tata Forroz, Heloísa Medeiros e Gustavo Falu. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.